Nossas Bíblias no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 4, vamos ler um versículo 2. Êxodo, capítulo 4, versículo 2. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: uma vara. Oremos. Pai, ilumina as nossas mentes, abranda os nossos corações, para que possamos, Senhor, acompanhar a tua mensagem, a mensagem que tu tens para nós esta noite e em toda a nossa vida. Que nós, ó Pai, possamos estar sempre pedindo e nos submetendo à iluminação do teu Santo Espírito, para que a tua palavra penetre bem fundo do nosso coração. Unge-nos, Senhor, para que possamos trazer a tua mensagem do teu agrado, em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, meu Deus. A vara que Moisés tinha na mão, provavelmente um cajado, que Deus iria utilizar para ele começar uma missão muito difícil, impossível de ser realizada pelo homem. E Moisés, quando foi chamado por Deus para esta missão, ele apresentou a Deus dificuldades. Não é novidade nenhuma, meus irmãos. Quando o pastor convida alguém para desempenhar uma missão, um ministério da igreja, apresentar dificuldades, apresentar deficiências, isso é da natureza pecaminosa do homem. Em vez de estar olhando as possibilidades que Deus pode nos dar, e que Deus pode usar o dom ou os dons que nós temos para desempenhar missão no seu reino de maneira apropriada e bem feita. Mas em vez de estarmos olhando para as nossas possibilidades, nós cometemos o erro de nos comportar igual àqueles que não pertencem ao povo da esperança, ao povo que serve e segue
a única esperança que o homem tem para a salvação. Aqui, meus irmãos, esta vara, simples vara, logo ela serviria, logo ela seria transformada em uma serpente. Havia entre os egípcios muitas habilidades mágicas. E uma destas habilidades era hipnotizar as serpentes, fazendo com que elas se tornassem rígidas e eles pudessem segurar como se elas tivessem se transformado em uma vara. E isto servia de grande admiração para os circunstantes, para todos aqueles que estavam vendo. Por isso que a magia é tão atrativa desde os tempos egípcios. Mas a magia, a hipnotização da serpente, era apenas um truque. Os mágicos, eles transformam, eles fazem coisas, mas são apenas truques. Aquela vara, aquele pedaço de madeira que Moisés tinha na mão. Moisés que dizia para Deus que nem falar ele sabia. Quantos aqui, quando são convidados para evangelizar, eu não sei me expressar, eu não sei falar. Então Deus começa a chamar a atenção de Moisés. O que você tem aí na mão? Perguntou a Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho uma vara. E agora Moisés começa brilhantemente a sua missão. Os egípcios hipnotizavam cobras, fazendo com que elas se tornassem rígidas e parecessem com uma vara. Agora Moisés, com um pedaço de madeira, vai transformar aquela madeira numa serpente. De verdade, agora o povo estava vendo coisa totalmente diferente. Os mágicos são capazes de fazer coisas admiráveis. Embora tudo não passe de fantasia, tudo não passe de ilusão. Mas quando Moisés transformou a vara em serpente, não havia ali nenhuma ilusão. Era uma serpente. E aí Moisés viu que um simples pedaço de madeira que ele tinha na mão podia ser usado de maneira extraordinária se ele estivesse andando no caminho que Deus mandou que ele andasse. Porque nós aprendemos hoje de manhã que quando nós andamos no caminho que Deus manda que nós andemos, Deus facilita as coisas. Quando nós, por outro lado, erramos e andamos pelo caminho que Deus não quer que nós andemos, Ele bloqueia o caminho. Nós aprendemos hoje de manhã que Ele não queria que Balaão
fosse com os príncipes de Balaque, e então ele bloqueou o caminho. Meus irmãos, eu quero que cada um de vocês prestem atenção. Mas prestem mesmo. Não façam de conta que estão olhando para mim, mas não estão procurando me ouvir e entender o que eu estou dizendo para vocês. Deus tem colocado coisas na minha mão e na sua mão. Deus tem colocado coisas em nossas mãos. E tudo que Deus coloca em nossas mãos é para ser usado no ministério que Ele quer que nós desempenhemos no seu reino. Uma coisa, a Bíblia nos ensina que não devemos ser preguiçosos. Deus aborrece os preguiçosos, assim como Ele aborrece os orgulhosos, os vaidosos. Ele quer que nós sejamos trabalhadores. Ele coloca coisas à nossa disposição. E muito mais, na medida que as nossas mãos estejam prontas para o trabalho. Na medida em que as nossas mãos estejam prontas para o trabalho, chuvas de bênçãos cairá sobre as nossas vidas para que nós possamos abençoar outros. O que cada um de nós tem em nossas mãos? O que personagens bíblicas que nós podemos usar como exemplo tinham nas mãos para fazer a obra? Moisés tinha uma vara. Davi tinha uma funda. Tomou o seu 1 Samuel 17, 40, 49. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Foi-se chegando a Golias, aquele que estava amedrontando o povo de Deus. Aquele que estava fazendo com que o povo de Deus estivesse desfalecendo de medo. Uma funda. Foi o que Deus colocou na mão de Davi. As mãos de Davi estavam prontas para o trabalho. O que foi que Deus colocou na mão de Sansão? Deus colocou na mão de Sansão uma queixada de jumento. Juízes, capítulo 15, versículos 15 e 16. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão
e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. E disse, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. O que foi que Deus colocou na mão da viúva de Sarepta? A Bíblia diz que Deus colocou um punhado de farinha e uma botija com azeite. O que ela tinha? Ela tinha um filho. E o que ela tinha, o que estava na sua mão, mal dava para ela comer com o filho, uma vez. 1 Reis, capítulo 17, 12. O profeta Elias orientado e seguindo a ordem divina, procura aquela mulher, aquela casa onde vai se alimentar, e chegando lá propõe a mulher. E ela responde, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos. Esses pedaços de lenha, né? 2 cavacos, e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Porque eles estavam numa tremenda seca. Não havia comida. Essa é a situação em que aquela mulher estava, com um punhado de farinha e pouco de azeite, que mal dava para o filho dela. Era a última refeição que ela ia fazer e morrer com o filho. O que foi que aconteceu? Ela teve azeite à vontade, farinha à vontade, e ainda teve a grande bênção de ver o seu filho morrer e ser ressuscitado. Grande alegria na sua vida. Quando Jesus andava com seus discípulos pelo deserto, havia ali no deserto um menino. O que aquele menino tinha nas mãos? 5 pães e 2 peixes. João 6, 9. Está aí um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Está aprendendo a não ter mais essas reações? Quando é Deus que nos pergunta? Quando é alguém que de fato é mensageiro de Deus, pergunta? Todos nós conhecemos o milagre da multiplicação dos pães. E quanto sobrou? É assim quando nós pomos as nossas mãos ao trabalho com aquilo que nós temos nela. Sempre acontece isso, ao trabalho no reino de Deus. O que era que Dorcas tinha na sua mão? Uma agulha.
Dorcas tinha uma agulha. Mas ela era queridíssima entre os pobres, principalmente entre as viúvas. Atos, capítulo 9, versículo 36 e 39. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava viva, enquanto estava com elas. E agora, aquela serva de Deus que estava desempenhando um grande ministério, tinha uma agulha na mão e tinha feito toda aquela amizade, todas aquelas companheiras, todas aquelas pessoas que a admiravam e que a ouviam e que eram agradecidas a ela. E então, Pedro sentiu-se desafiado a clamar a Deus pelo milagre da ressurreição. E Dorcas ressuscitou e voltou a usar aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos, a agulha. A viúva pobre Deus colocou nas suas mãos 2 moedas de pequeno valor. E o que foi que ela fez? Ela depositou no gasofilaço. E a sua história tem servido de exemplo para muitos de nós. Para que não continuemos cometendo o pecado de dar apenas o que sobra. Aprender com a viúva pobre uma lição importante. O que temos em nossas mãos, nós devemos dedicar ao nosso Senhor. Nós devemos dedicar a Deus. O segredo não está em quanto nós temos, quanto nós possuímos. O segredo não está naquilo que temos. O segredo está na nossa entrega daquilo que temos a Deus. E é aqui que começa a haver diferença entre os que verdadeiramente são crentes e os hipócritas. O que dão para glorificar a Deus e os que dão para glorificar a si mesmo. Essa é a grande diferença. Tudo que o menino do deserto tinha, ele entregou a Jesus.
tudo que ele tinha. Os pães e os peixes, os 5 pães e os 2 peixes, era tudo que aquele menino tinha. E a partir do momento em que ele entregou, o milagre aconteceu. Aquele menino que tinha tão pouco, por ter entregue tudo que tinha a Deus, o pouco que ele tinha, alimentou uma multidão. E ainda sobrou comida. Tudo que a viúva de Sarepta tinha era um punhado de farinha e um pouco de azeite. Então ela entregou ao profeta do Senhor, a Elias, tudo o que ela tinha. E o que foi que aconteceu? Todas as botijas dela e da vizinhança foram cheias de azeite, muita farinha, e ela passou a ajudar muita gente, com certeza, ali. Sabem, meus irmãos, nenhum de nós deve negociar com Deus. É pecado dar alguma coisa a Deus para receber outra em troca. Nós damos a Deus porque nós já recebemos muito, sem merecer. E a razão pela qual de muitos de nós não estamos sendo prósperos nesta vida é porque não temos deixado os nossos bens e principalmente os nossos talentos nas mãos do Senhor. Eu perguntaria só para aguçar a sua mente e fazer com que você mude. Quantas vezes na sua vida você se preocupou se Deus te deu um dom para trabalhar na igreja? E quantas vezes você teve a curiosidade de procurar descobrir esse dom, ou se aconselhar com alguém, ler a palavra de Deus e descobrir o dom ou os dons que Deus te deu? Talvez muitos de nós nem sequer tenhamos procurado isso. O meu desafio nesta noite é que comecemos a agir diferente. Comecemos a pedir a Deus que toque nas nossas mãos. Pedir a Deus que de fato nos ilumine, dando a nós o conhecimento dos dons, dos talentos que Ele nos deu. Que esse seja um exercício constante na nossa vida a partir de hoje. Deixemos Deus tocar as nossas. Estendamos as nossas mãos para que Ele toque nelas. E ao tocar nelas, modifique as nossas mentes e nossos pensamentos sejam outros pensamentos. Quando a história que a Bíblia conta é sempre que quando Deus toca em alguém, coisas lindas, inesperadas acontecem. Algo muito lindo acontece quando Deus toca as nossas mãos. A primeira coisa é que a sujeira desaparece. Nossas mãos
segundo a palavra de Deus, elas são purificadas, elas ficam cheias, elas se dispõem e se estendem para ajudar o outro, para semear a misericórdia, para levar o bem aos outros. Do Salmo 24, nos versículos 4 e 5, nós lemos: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. É muito claro, né? Em Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, os deleitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medires, também os medirão. É preciso, meus irmãos, descobrir urgentemente qual ou quais são os nossos dons. Temos habilidades naturais que recebemos de Deus. Nós conhecemos pessoas que são naturalmente muito hábeis, e quanto estas pessoas, com as suas habilidades naturais, têm servido à igreja. Vamos pedir a Deus que toque na nossa mão, para que essas habilidades naturais possam ser uma bênção ainda muito maior para a igreja de Deus. Eu falei antes que quando há toque do coisas lindas acontecem. Já sentiram que Deus sempre mostra que Ele pode tirar força da fraqueza? Então, se você se sente fraco, é uma oportunidade de se ajoelhar diante de Deus e apresentar a sua fraqueza a Ele, para que Ele tire força da sua fraqueza. Que a igreja a qual você pertence seja abençoada. O louvor a Deus, ele nasce em toda e qualquer situação. Vidas florescem, são regeneradas diariamente pelo toque de Deus. Eu quero acreditar que todos vocês são convertidos. Então, houve um dia do encontro de vocês com Deus. O primeiro encontro
Porque haverá o último encontro ainda. Antes de irmos gozar eternamente. E nesse dia, no dia do nosso encontro com Deus agora, depois da conversão, nossas obras vão ser todas julgadas. Tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer aqui serão colocados dentro de nós, diante de nós. Como é que nós vamos nos sentir na presença de Deus agora? Nesse encontro, quando nós tivemos inúmeras oportunidades de batalhar pelo crescimento do reino de Deus aqui na terra e nada fizemos. Você quer entrar no céu de mãos vazias, é? Deus é misericordioso, mas cada um de nós vai prestar conta diante dele das obras que nós fizemos aqui no mundo. O que é que nós temos hoje em nossas mãos? O que é que nós temos hoje em nossas mãos? O que foi que Deus perguntou a Moisés? O que é isso que tens na mão? Ele está perguntando a mim e a você. O que é isso que tens na mão? Ele está aqui. E através de mim ele está falando a vocês. Ele está fazendo a pergunta que ele fez a Moisés através de mim. O que é isto que tens na mão? Então, a mesma pergunta que ele fez a Moisés, ele está fazendo a mim e a você agora. O que é que você vai responder a ele? Ele, que amou-nos de tal maneira que deu o seu único filho para pagar uma dívida que nós não podíamos pagar. Para pagar uma dívida que se alguém não pagasse por nós, iríamos todos para o inferno. Mas por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós tivemos o alto preço pelos nossos pecados pagos. Pense nisso, meu. Curvemos as cabeças, oremos. Pai Santo, quantos de nós até o dia de hoje, Pai, não se importou nem em verificar o que tu nos deste para fazermos a tua obra aqui neste mundo. Nem nos preocupamos em responder à pergunta o que temos nas mãos para fazer a tua obra. Ó Pai, que a partir de hoje, cada um de nós estejamos sempre prontos. Prontos para te servir. Prontos, ó Pai, para realizar a obra para a qual tu nos chamaste neste mundo. Em Cristo Jesus, nós te